Então a gente está encerrando a série Fome de Justiça, ok? E hoje, para encerrar essa série, a gente vai falar sobre cuidado daqueles que não têm uma família. A gente vai falar sobre cuidado dos órfãos, a gente vai falar sobre a nossa responsabilidade de cuidar daqueles que precisam de um lar. E eu queria então começar lendo Isaías 58, 6 e 7. E os dois versículos dizem assim: Este é o tipo de jejum que desejo. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Hoje vai ser um domingo de grandes emoções, ok? E a gente vai começar a palavra de hoje com um testemunho. Depois a gente vai ter uma exposição da palavra do Senhor sobre esse assunto. E em seguida a gente vai ouvir mais um testemunho. O primeiro testemunho é de uma família que adotou uma criança, depois exposição da palavra de Deus. Depois a gente vai ouvir sobre o testemunho de uma família que acolheu uma criança, tá bom? Então queria chamar aqui o Felipe, a Laís e o Caio. Por favor, venham aqui. Eu estou tão feliz por esse momento. Se apresentem. Bom dia, igreja. Sou Felipe e esse é o Caio, minha esposa Laís. Ok. E eu queria que vocês contassem, eu já dei esse spoiler, já falei que vocês adotaram uma criança. De onde veio esse desejo de adotar um filho? Eu acredito que foi muito a soberania de Deus, né? Interessante até que a gente cantou sobre isso hoje. E desde criança eu já tinha esse desejo. Não sei muito bem de onde veio, mas eu me lembro, depois de um tempo eu me lembrei que eu tive contato com um colega de escola que ele tinha alguns irmãos adotivos. Eram alguns, não era só um. Então eu acho que foi uma semente plantada ali. E a Laís também tinha esse desejo desde criança. E depois, quando nós nos conhecemos, a gente conversou sobre isso, depois começamos a namorar, conversamos ainda mais. Eu acho que até é uma coisa muito importante, se você tem esse desejo, se Deus colocou isso no seu coração, você conversar antes com o seu pretendente, se você ainda não é casado. Porque se você é casado com alguém e você quer adotar e o seu esposo, a sua esposa não quer, você não vai adotar, não tem como, né? Então, se você tem essa chance de conversar antes, é muito importante. E nós conversamos bastante sobre isso durante o nosso namoro. E decidimos que realmente queríamos muito isso, que íamos tentar logo no início, né? E aí, depois que nós casamos, nós conhecemos mais sobre esse mundo, fomos voluntários em algumas casas. E depois disso, nós passamos a conhecer a realidade de fato, por que muitas crianças demoram a ser adotadas. E nós conhecemos a adoção tardia, que são crianças maiores ou com alguma deficiência, que é o caso do Caio. E nós, acho que acredito que foi muito, mais uma vez, a soberania de Deus colocando esse desejo no nosso coração de adotar uma criança que fosse rejeitada até mesmo por outras pessoas que queriam adotar. Então foi o caso do Caio. Ele foi rejeitado 2 vezes, de 2 famílias que foi vinculada com ele, foram conhecer ele, depois desistiram. E Deus sabe de tudo, né? E nós nos sentimos muito chamados para isso e é muito a ação de Deus em nós, porque não é porque a gente é bom, não é porque a gente é melhor do que as famílias que rejeitaram ele, a gente não sabe o que Deus tinha na vida delas e das crianças que Deus tinha para aquelas famílias, né? Mas Deus colocou esse desejo no nosso coração, esse desafio, e é Ele que faz em nós, porque nós não tínhamos condições. A gente decidiu então realmente que era a vontade de Deus a gente adotar uma criança, não só adotar, mas que fosse uma criança que tivesse alguma limitação, alguma dificuldade. E nós recebemos a notícia do Caio que ele tinha sofrido paralisia cerebral no nascimento, né? Então foi um desafio muito grande, mas eu acredito que
É Deus fazendo em nós, porque a gente não tinha condição nenhuma. A gente achava que... Tanto é que a gente nunca tinha tentado ter filhos ainda, biológicos, porque a gente achava que não tínhamos condições nem financeiras, nem psicológicas para criar uma criança ainda. Mas Deus sabe de tudo e Ele nos assustou, de repente, com a notícia. E, enfim, foi Ele que cuidou de nós em todos os detalhes até aqui. É isso que eu ia perguntar. À noite você fala como que Deus te despertou para esse desejo e por que qualquer criança, né? Porque normalmente muitas pessoas, quando elas se colocam na fila de adoção, elas colocam muitas condições, né? E eles colocaram quase nenhuma condição. Laís, como que foi essa questão de receber o telefonema, de aceitar? Conta um pouquinho como que foi essa viagem, o que aconteceu? Foi loucura. Eu vou colar um pouquinho porque eu estou nervosa, viu, gente? Então já peço desculpas. Receber a mensagem sobre o Caio foi um susto, principalmente porque não sabemos que já estávamos na fila. Para adotar, existe a fila da adoção. E geralmente a gente recebe uma mensagem falando que estamos na fila. Eu sou um pouquinho ansiosa, então uma semana antes disso, eu tinha mandado mensagem no fórum e perguntado se já estávamos na fila, como é que estava, e falaram que demoraria até 15 dias. E quando falam 15 dias, pode ser 30, enfim, eu descansei. E aí, quando foi na segunda-feira, eu recebi uma mensagem no WhatsApp com o DDD do Ceará, e eu achei estranho, era o fórum de Fortaleza, e eu olhei para o Felipe e falei assim, nossa, amor, já pensou se é uma criança para a gente? Aí a gente riu, e aí eu comecei a ler a mensagem. E aí, quando eu fui ler a mensagem, era o Caio, e basicamente na mensagem era uma mensagem muito direta, eles falavam, Caio, 2 anos, tem dificuldades de locomoção devido à paralisia cerebral. Só falaram isso, paralisia cerebral, a idade e a cidade que ele morava. Então, eu fiquei muito assustada. Mesmo desde o início a gente deixando aberto para aceitar uma criança com necessidades especiais, nós nos assustamos, principalmente porque não estávamos nos preparando ainda. Foi um susto. Tinha apenas 7 dias que estávamos na fila, então receber a notícia do Caio sem nem saber que estava na fila foi assustador. O Felipe estava trabalhando na hora, então ele entrou numa reunião, eu fui para o quarto chorar e responder a mensagem e orar, e nos deram 3 dias para dar essa resposta para ele, se iríamos querer ou não conhecer o Caio. Antes de dar essa resposta, a gente não via rosto do Caio, nem vídeo, nem nada. Continuei em contato com a moça de lá e ela falou deu algumas informações a mais sobre o Caio. Falou que ele não sustentava o tronco, ele não falava, só comia comida pastosa, não engatinhava, ele se locomovia arrastando. E aí a gente veio aquela preocupação, meu Deus, será que vamos ter condições de suprir todas as necessidades dele? Será que a gente vai ter condições de suprir todas as necessidades médicas e tudo? E continuamos orando nesse período e decidimos ir para Fortaleza. E aí eu achei que a parte mais difícil seria tomar essa decisão de ir, mas chegando lá nós descobrimos que tínhamos muitas batalhas a enfrentar. Só um detalhe, como que vocês foram para Fortaleza? Então, a gente pegou carona com um cara. Eu não sei o nome dele, não. A gente não conhece, pegamos um aplicativo de carona, a gente viu a reputação dele lá, era boa, vamos. Somos jovens, somos só nós dois, bora, não tem filho, vai. 2 dias de viagem. Eles não têm carro, então eles falaram, a gente tem que dar um jeito. Foi mais ou menos isso. Então, a passagem de avião estava muito cara e a gente foi em alta temporada, tá, gente? Foi em novembro, final de novembro. Na verdade, a gente fez a viagem dia 3 de dezembro. Chegamos em Fortaleza dia 5. Alta temporada, a passagem estava muito cara, então a gente foi de carro, com alguém. Mas deu certo. O cara era legal. Foi legal. E como é que foi esse encontro com o Caio pra gente... E o que vocês viram? Quais são as lições que a gente pode tirar disso aqui? Encontrar o Caio a primeira vez foi um pouco assustador para mim, porque eu estava conversando até com uma moça antes de começar o culto. Eu desejo adoção desde criança, então eu idealizei muito isso na minha cabeça. Antes de entrar no processo, eu não conhecia ninguém, e durante o processo não conhecia ninguém que tinha passado por isso ou que também queria adotar.
E então tudo era muito novidade. Eu tinha contato com o pessoal da internet que romantizou muito o primeiro encontro para mim. Então eu pensei que sinos iriam tocar, que brilho, enfim, ia ser mágico. Mas quando eu olhei para o Caio, eu me apaixonei pelo Caio, achei ele maravilhoso. Mas eu não me senti mãe. Eu olhei para ele e fiquei, cara, é uma criança linda, mas eu não me senti mãe. Eu fiquei muito assustada. O Felipe, ele de cara já, antes de ver o Caio, ele já estava meu filho, enfim, totalmente diferente. Eu esperava muito ter esse sentimento, eu não tive. E passamos o dia com ele, ao sairmos ele chorou muito, mas também tivemos contato com outras crianças da casa. E eu acho que isso me assustou ainda mais, porque ver a situação que as crianças ficam é muito triste. Na casa que ele estava, ele era o mais velho, ele tinha 2 anos. Ele tinha 2 anos e as outras crianças eram bebês. E ver crianças tão pequenininhas, sem afeto, me doeu muito. Tinha um menininho que ficava implorando para a gente também dar atenção para ele, pedindo abraço, me chamava de mamãe também, com desejo, sabe? Ele tinha só 1 ano. E aí eu ficava olhando, cara, a gente vai conseguir mudar a vida do Caio. O Caio vai sair daqui, mas as outras crianças vão ficar. E aquilo me doeu muito. Eles não se relacionavam entre si, eles ficavam cada um no seu berço. Por isso até que o Caio não se desenvolveu tanto. E não falava. Eles eram cada um no seu cantinho, então era muito frio. Quando a gente começou a ter contato com o Caio, que a gente pegou ele e começou a dar beijo e abraço, o Caio ficava muito assustado, sem saber o que estava acontecendo. Então, o primeiro encontro foi assustador. Muito bom. Caminhando para o final, só conta para a gente, a partir disso, um pouco do desenvolvimento do Caio e aí depois a gente dá a grande notícia dessa semana. Eu escrevi porque são alguns dados que eu gosto de ter anotado. O Caio tinha todas essas limitações que a gente falou. Foram 39 dias de viagem lá em Fortaleza. E com menos de 1 mês, o Caio já começou a repetir algumas palavras que a gente falava, ele já começou a falar. De primeira, quando eu saí com ele, eu já comecei a dar comida sólida, porque eu olhei para ele e falei, você vai comer, garoto. E ele comeu e ficou muito feliz. Gente, ele ficava tão feliz comendo, eu juro, que ele ficava assim, olhava pra gente, sorria e ficava dando beijinho, assim, feliz da vida, porque estava comendo comida de verdade. Peraí. Depois, já mais, quando completou 1 mês, ele começou a fazer a repetir nossa oração, que a gente já orava com ele. Então, ele começou a pedir para orar e falar com o Papai do Céu. Quando chegamos em casa, com menos de 10 dias, ele começou a sentar sozinho. Ele não sentava, gente, foi muito emocionante. 43 dias em casa e o Caio começou a engatinhar. Então, foi uma vitória muito grande pra gente. E, recentemente, a mais nova conquista da gente é que ele come sozinho. E os bracinhos dele não mexiam, então... E toda vez que eu vejo o desenvolvimento do meu filho, eu fico pensando o tempo que ele perdeu. Ele ficou 2 anos dentro de uma casa de acolhimento, preso dentro de um berço. E eu desejei muito que, tudo bem ele ficar 2 anos longe da gente, mas eu queria que ele tivesse sido assistido, sabe? E nós desejamos muito que ele tivesse tido uma família acolhedora para cuidar dele, para estimular, porque o desenvolvimento que ele teve, gente, foi estímulo e amor. E ele está aí. Amém. E essa semana, vem a notícia, vai lá. Pode falar. Vai lá. Essa semana, já fazem 6 meses, né, que a gente está com ele. A gente finalizou o processo de adoção e, oficialmente, na certidão de nascimento, ele é Caio Batista Vasconcelos, filho da Laís e do Felipe. E a gente está muito feliz. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por eles? Pai, nosso coração se enche de alegria por esse testemunho tão lindo, poderoso, porque falou muito, tem falado muito aos nossos corações. A gente celebra porque o Caio hoje tem uma família. Ele é amado, ele é acolhido, e eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu preciso guardar um pouquinho aqui as emoções. Vamos lá. Igreja,
Adoção está no coração de Deus. Esse é um tema que está, obrigado, no coração de Deus. É interessante porque quando eu entendi a doutrina da justificação pela graça, por meio da fé, foi algo que transformou muito a minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu queria inclusive alinhar uma expectativa. Eu acho que nada mudou mais o meu relacionamento com Deus do que entender a doutrina da adoção. E eu quero tentar explicar isso. Se eu te fizer a seguinte pergunta: olha, Jesus, Ele te amou tanto que Ele morreu pelos seus pecados. Deus te amou tanto que Ele entregou o Filho dEle para que você pudesse ter perdão. Isso é bom, óbvio. Mas isso é suficiente? Isso é suficiente? Porque se isso for suficiente para você, eu queria dizer que para Deus não é. E eu vou fundamentar isso. Imagine comigo que você esteja vindo para a igreja, você para num sinal vermelho, tranquilamente, e alguém vem sem atenção e bate na traseira do seu carro com muita violência. Aquela pessoa sai do carro, você sai do carro, você vai conversar com aquela pessoa. E quando você olha e começa a reparar, você percebe que o carro é um carro bem antigo, a pessoa é uma pessoa extremamente simples, e ela começa a chorar, e você pergunta, você está bem? E ela fala assim, eu não tenho como arcar com esse prejuízo. Estão imaginando a cena? Conseguiram imaginar comigo? Aí você vira para essa pessoa e fala assim, fique tranquila, eu vou assumir esse prejuízo, eu vou assumir. Vocês acham, como seria a reação dessa pessoa? Ela ficaria muito grata, certo? Imagina essa situação, ele fica, você está brincando. Ela ia ficar muito grata, ela ia ficar muito feliz com aquele sentimento de dívida. Mas imagine que você assume o prejuízo, os carros são consertados, e depois de um ano você encontra essa pessoa novamente na rua. E ao encontrar essa pessoa na rua, ela te vê. E aí imagine qual seria a reação mesma de gratidão. Nossa, obrigado, eu nunca vou esquecer disso que você fez. Ok, isso é muito bom, mas isso não necessariamente gera intimidade, né? Se um juiz perdoa a sua dívida, você vai ter gratidão pelo juiz, mas isso não te torna próximo do juiz. Talvez você veja ele como um juiz bom, uma pessoa boa, uma pessoa que fez algo incrível por você, e você tenha muita gratidão, mas isso não gera um relacionamento profundo. Estou conseguindo me fazer claro? Dá para entender? E olha só, eu queria mostrar para vocês, a gente está falando sobre fome de justiça. E a gente tem que entender que as nossas obras de justiça, elas não nos declaram justos diante de Deus. Então, Romanos capítulo 3, versículo 20 diz assim: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Ou seja, nós não somos declarados justos, não somos aceitos, prestem atenção, não somos amados por Deus, por causa das nossas obras de justiça, por causa do cumprimento da lei. O que nos torna aceitos, o que faz com que Deus olhe para nós e nos declare justos, não são as nossas obras de justiça. Até mesmo porque Isaías 64, 6 diz: estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Ou seja, pega a sua melhor obra de justiça, pega a coisa mais incrível que você já fez pelo próximo, ok? Pega o exemplo mais incrível. Isso não te declara justo diante de Deus. Por quê? Porque o padrão
de justiça é o próprio Deus. E Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e não alcançaram esse padrão de justiça, esse padrão da glória de Deus. E como ninguém alcançou esse padrão da glória de Deus, todos merecem, têm como consequência dos seus pecados a morte, a condenação. E a gente viu o autor de Hebreus, a gente viu Moisés lá em Levíticos dizendo que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Eu estou sendo muito rápido, eu estou tentando ser rápido por causa do tempo mesmo, ok? Mas eu espero que eu esteja me fazendo claro. Então, ninguém vai ser declarado justo pelas obras de justiça. E como ninguém alcançou esse padrão de justiça, todos merecem uma consequência. E temos como consequência dos nossos pecados a morte. E é aí que entra a maneira como somos declarados justos diante de Deus. Vamos ler novamente Romanos 3:23 e em seguida o 24. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele quem? Deus, em sua graça, nos declara justos. Olha como somos declarados justos. Por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, amada igreja, querido amigo, nós somos incapazes de nos justificar. Nós não somos declarados bons pela maneira que vivemos. Deus não nos aceita pela nossa performance. Deus não nos aceita pela nossa quantidade de acertos, porque o padrão é Deus, e Deus é perfeito, e ninguém é perfeito, todos são pecadores. Sabemos que a única maneira de sermos justificados é pelo sangue derramado, ou seja, todos nós precisamos morrer, como justa consequência do nosso erro. Mas Deus, em seu amor, Deus pagou a nossa dívida de sangue foi paga por Cristo Jesus. Deus olhou para nós e falou: se eu for justo, você precisa morrer, mas eu te amo, então eu vou entregar o meu filho para morrer no seu lugar. E dessa forma, nós fomos declarados justos, a nossa dívida foi paga. Nós erramos e Ele assumiu a dívida. Agora, se lembra da ilustração do carro? A pessoa bateu no meu carro, eu assumi a dívida, ela foi perdoada. Isso gera um relacionamento profundo entre mim e a pessoa que bateu no meu carro? Não necessariamente. Ainda que eu a chame para ir na minha casa, talvez ela fique super tímida e constrangida e falando: eu sou tão imerecedor, e realmente, eu sou tão imerecedor que eu não quero nem chegar perto, sabe? E Romanos 3:25-26 diz: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. E com isso, Deus se mostrou justo condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Ou seja, por meio de Jesus, isso é a justificação por causa da graça, por meio da fé, com base na obra de Jesus. Por meio de Cristo Jesus nós somos aceitos. Por meio de Cristo Jesus nós somos amados. Por meio de Cristo Jesus nós somos declarados justos. Por meio de Cristo Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Por meio de Cristo Jesus, a nossa dívida foi paga. Por meio de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, Deus é justo e justificador. Deus é justo e amoroso. Na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, nós temos a certeza que fomos e somos aceitos por Deus. O que isso gera em nós? Muita alegria, muita gratidão. Um sentimento de dívida, mas não necessariamente gera intimidade. Por quê? E o que devemos entender então? Que o Evangelho não é apenas
uma mensagem de que Deus perdoou os seus pecados. Estão comigo? O Evangelho é sobre uma mensagem que em Cristo os nossos pecados foram perdoados e em Cristo nós fomos adotados. Não fazíamos parte da família de Deus, mas em Cristo Jesus, agora nós fomos adotados e agora fazemos parte da família do Deus Criador. Ou seja, em Cristo não somos apenas declarados justos, somos também adotados como filhos de Deus. É muito bom saber que a nossa dívida foi paga, mas isso não é suficiente para gerar intimidade entre nós e Deus. E talvez seja por isso que muitos de nós honram a Deus, mas não possuem um amor, uma afeição, um deleite em Deus. Talvez seja por isso, talvez essa seja a causa de muitos terem um relacionamento com Deus frio e distante. Agora, ouça o que Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito de sua vontade. Nós éramos, de acordo com Efésios 2, nós éramos por natureza inimigos de Deus, por natureza merecedores da ira de Deus. Mas a ira de Deus, a condenação do nosso pecado, o castigo dos nossos pecados caiu sobre Cristo Jesus. Mas não apenas isso, na obra de Cristo, Ele nos uniu. Através da união com Cristo, nós fomos reconciliados para o propósito para o qual fomos criados. Nós fomos criados para sermos parte da família de Deus e nos deleitarmos em Deus, em uma perfeita harmonia e um perfeito amor. Isso é o que gera intimidade, afeição e generosidade. É saber que Deus nos ama como um pai. Só que, mesmo afirmando isso, às vezes a minha cabeça dá um tilt. Às vezes eu tenho dificuldade de entender. E às vezes eu tenho até dificuldade de crer nisso, assim, de verdade. Quando eu falo crer, eu entendo, eu sei, está escrito, ok. Mas de experimentar isso. J.I. Packer, ele fala assim: a adoção é o mais alto privilégio que o Evangelho oferece. Maior ainda que a justificação. Na adoção, Deus nos recebe em sua família e comunhão e nos estabelece como filhos e herdeiros. Em Cristo Jesus, nós fomos adotados e somos herdeiros de tudo o que Jesus Cristo conquistou na cruz. Agora, Deus nos ama como ama o seu Filho. Não é difícil de entender isso? Gente, estar bem com o Deus juiz é maravilhoso. Mas ser amado pelo Deus Pai, isso é algo incrivelmente maior. E talvez seja por isso que muitos de nós estejamos sempre descontentes com Deus. A gente sempre acha que Deus está desconfiado da gente. Olha, a gente canta, eu sei que o Senhor me ama. Aí lá no fundo você pensa assim, eu falo você, mas eu penso assim, né? Será que Ele me ama mesmo? Porque eu pequei um monte essa semana. Eu fiz várias coisas que desagradaram a Ele. Será que Ele me ama mesmo? Sabe? Assim, eu acho que o amor dele por mim deve estar afetado, porque eu dei muitos motivos para que o amor dele esteja afetado. E às vezes existe esse questionamento, né? Às vezes parece que Deus só tolera a gente.
assim, ok, ele me fez filho, mas eu sou um filho que ele tem que tolerar. Se alguém me perguntasse assim, você consegue provar que Deus te ama? Prova aí que Deus te ama. Se alguém te fizesse essa pergunta, prova que Deus nos ama. Eu falaria da cruz. Olha, Ele te ama tanto. Olha, Romanos 5,8 fala isso. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está vendo? Você quer uma prova do amor de Deus? Jesus morreu na cruz por nós. Essa é uma prova. Mas olha como João fala em 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Olha, eu vou provar o quanto Deus ama vocês, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E o Espírito testifica com o nosso Espírito, Romanos 8, que somos filhos. E por isso podemos dizer, Abba, Pai. Isso não é uma narrativa. Isso não é algo que apenas devemos entender cognitivamente. Isso é um fato. Isso é verdadeiro. Isso por causa de Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, João disse, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, mas quando a gente creu em Jesus, nós nos tornamos filhos amados de Deus. Quando a gente creu em Jesus, nós fomos adotados. E por isso quero ler mais uma vez Efésios 1:5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O propósito principal da obra de Jesus na cruz não foi perdoar, o propósito último foi reestabelecer um relacionamento com Deus que estava quebrado. É sobre relacionamento. O Evangelho é sobre relacionamento. E não é qualquer relacionamento, é um relacionamento familiar, é um relacionamento do pai com o filho. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Jesus respondeu em João 17, Ele me amava por toda a eternidade. E em Cristo Jesus, agora nós somos amados. E em Cristo Jesus, o relacionamento que estava quebrado foi restaurado. Em Cristo Jesus podemos, de verdade, olhar para os céus e falar, Pai, eu te amo. Eu sou o teu filho. E esse relacionamento que antes estava quebrado por causa dos nossos pecados, agora foi restaurado. Pensa em uma coisa, pensa nisso que eu vou te falar, pensa nisso. Não existe pecado que a gente possa cometer que seja maior do que o amor de Deus por mim e por você. Vou repetir, não existe pecado que possamos cometer que seja maior do que o amor de Deus por mim e por você. E muitas vezes vivemos em um relacionamento distante de Deus, porque a gente se sente tão indigno, e realmente somos indignos. Não somos merecedores, mas em Cristo Jesus nós somos aceitos. Em Cristo Jesus nós somos amados. Pela fé nos tornamos filhos, e por sermos filhos, somos amados e aceitos. Algumas vezes, as minhas filhas aprontaram. Seja pai de menina, é mais fácil. Falou. Né? Algumas vezes minhas filhas aprontaram. Algumas vezes elas fizeram coisas que me chatearam.
E elas já fizeram coisas que me entristeceram profundamente. Em uma dessas ocasiões, delas terem feito algo que, poxa, não foi legal, que me deixou triste, eu tive que disciplinar a minha filha com muita firmeza. Eu disciplinei a minha filha, ela chorou. E ela via nos meus olhos a decepção por aquilo que ela havia feito. Ela via. E eu percebi aquilo enquanto eu conversava com ela. E depois ali, quando passou a disciplina, naquele momento, eu peguei a Elisa pelos ombros e falei assim: Elisa, me responde uma coisa. Tem alguma coisa que você pode fazer que vai deixar com que eu te ame, que eu vou deixar de te amar? Ela olhando e eu, meu Deus, o que ela vai falar, né? Ela falou: não, papai, eu sei que você nunca vai deixar de me amar. E às vezes é assim que a gente se relaciona com Deus. A gente fala: ele está tão decepcionado. Deus está tão decepcionado comigo, que eu não quero nem chegar perto. Deixa eu te falar, quando a minha filha me decepciona, a última coisa que eu quero é que ela se afaste. Ela pode ter me entristecido, mas eu nunca, nunca vou deixar de amá-la, nunca. A gente pode até entristecer a Deus, mas nós somos filhos, e Ele nunca vai deixar de nos amar. Não existe pecado que eu e você possamos cometer, que vai ser maior do que o amor de Deus por mim e por você. Deus não é um juiz que está ali com o chicote na mão, entende? Ele é um pai, um bom pai, um pai de amor. E nessa era, e nesse mundo, nesse século de amores líquidos, a gente se decepciona muito, porque talvez a gente vire e fale: olha, Deus é um pai de amor, mas talvez a partir das suas referências paternas, você não consegue experimentar isso a fundo. Eu não sei como foi o seu pai, como foi o seu relacionamento com o seu pai. E talvez o seu relacionamento com o seu pai seja tão ruim, tenha sido tão ruim, que quando eu falo: olha, ele te ama como um pai de amor, você não consegue relacionar. Ok. Entende? Mas deixa eu te falar, o amor de Deus não é como o amor do seu pai terreno. O amor de Deus por nós é um amor perfeito. A paternidade de Deus é uma paternidade perfeita. Nós como pais, eu como pai sou falho, eu erro. Eu não amo a minha filha perfeitamente. E eu tento inclusive falar isso para ela: olha, filha, o papai ele é falho, mas tem um pai que ele nunca erra. Precisamos entender esse amor. Nós somos amados desse jeito. Você quer entender o amor de Deus por você? Olha o batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, ouviram uma voz que disse o quê? Este é o meu filho amado, e nele eu tenho meu prazer. Quando nós cremos em Jesus, a nossa união com Cristo nos permite afirmar que Deus nos ama como filhos e se deleita em nós. E como eu falei, eu entendo, ok, mas eu falo: Senhor, eu preciso que isso tome lugar no meu coração, porque às vezes é difícil de crer verdadeiramente nisso, exatamente por causa dos meus pecados. A gente precisa entender que Deus se deleita em mim e em você, não é porque a gente acerta. Deus se deleita em nós porque nos tornamos filhos. Nós somos amados. Quando a gente não entende Deus como um pai, a gente não vai desfrutar de um relacionamento pleno com Deus. E talvez você tenha pecado, talvez você tenha feito coisas erradas, mas não precisa ficar com vergonha, porque a última coisa que Deus quer é que eu e você, que a gente se afaste. Deus nos ama. Deus nos ama por causa de Cristo. Nós fomos adotados, nós somos filhos, nós somos amados. E
Eu me lembro de uma vez em que eu fui dormir com a Elisa, a minha primeira filha, e ali eu li a Bíblia para ela, e depois de ler a Bíblia, a gente se deitava. E eu esperava ela dormir, e depois que ela dormia, eu saía do quarto. E em uma dessas vezes, eu estava lá, deitei com a Elisa, ela devia ter uns 3 aninhos, ela virou para mim e falou: me abraça, papai, me abraça. E aí eu abracei a Elisa, e a gente ficou, e eu esperei ela pegar no sono, e eu, uau, que delícia, como é bom isso aqui, como é bom experimentar isso aqui. Eu não sei se ela gostou tanto, agora eu posso te garantir, quanto eu jamais. Eu como pai, eu me deleitei naquele momento. Aquele momento para mim foi mágico, ok? Eu nunca vou esquecer daquele momento. Onde ela me abraça, papai. Eu, claro, e a gente ficou, e ela pegou no sono. Foi muito bom. Agora pensa nisso. Um dia, nós nos encontraremos com Deus. E Ele vai ficar mais feliz em me ver do que eu em vê-lo. Porque Ele é meu Pai. É difícil entender e acreditar nisso. Ele é meu Pai, e assim como um pai se deleita muito mais no filho do que o filho no pai, nós temos um Pai que se deleita em nós. Isso é loucura. É desse jeito que Deus anseia, que Deus ama. É por isso que a volta de Jesus está no coração de Deus, que eu imagino que Ele não vê a hora. Ele não vê a hora disso acontecer. Porque um pai anseia muito o abraço do filho. E João falou: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Nós somos filhos. Amados, olha só, já somos filhos. Somos filhos de Deus. Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Ele vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E ali vai acontecer um abraço. Por isso eu abomino essa ideia. Quando a gente chegar diante de Deus, Ele vai botar numa tela todos os nossos pecados. Cara, isso não está na Bíblia, e isso para mim não faz o menor sentido. O menor sentido. Por quê? Porque Ele é um Pai. Ele é um Pai que nos ama. E eu não vejo a hora desse abraço acontecer. Quando Jesus voltar, a gente vai desfrutar plenamente do abraço do Pai. Mas graças a Deus, porque já somos filhos. De fato, somos filhos. Podemos desfrutar de uma família, nós fazemos parte de uma família. E talvez você se faça a pergunta: Alex, você errou a série. Era para falar sobre fome de justiça. Eu achava que você ia falar sobre ação social. Sim. Agora, nesses minutos finais, eu falo sobre a nossa responsabilidade. Em Cristo Deus nos perdoou. Em Cristo fomos justificados. Em Cristo fomos declarados justos. Em Cristo fomos redimidos. Em Cristo fomos adotados. Agora fazemos parte da família de Deus. O que eu e você precisamos fazer? O mesmo.
o mesmo. Russell Moore, ele falou assim no seu livro chamado Adoção. Você quer ler um bom livro sobre adoção? Leia esse livro. Ele escreveu assim: o Evangelho de Jesus Cristo significa que nossa família e igreja devem estar na vanguarda da adoção de órfãos perto de casa e ao redor do mundo. Conforme nos tornamos mais harmonizados com o Evangelho, temos uma obrigação maior para com os órfãos. Todos aqui que creram em Jesus, todos são filhos adotivos. Vou repetir. Todos aqui que creram em Jesus são filhos adotivos. Todos aqui não apenas receberam pão para comer. Todos que creram em Jesus, além de pão, foram colocados em uma mesa, receberam novas vestes, novas sandálias, foi colocado um anel em nosso dedo, recebemos uma cama, um quarto, recebemos colo, todos os que creram em Jesus. E agora fomos chamados a fazer o mesmo. Um relacionamento profundo com Deus nos conduz à verdadeira religião, aquela que pratica o que Deus pratica. Tiago 1:27 diz: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, vou repetir, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A gente vive muitas vezes uma religiosidade muito esquisita. Quer que eu mostre para você? Às vezes a gente fala: precisamos ter fome de Deus. Vamos ter mais fome de Deus, vamos buscar a Deus, vamos praticar o jejum, porque a gente quer mais de Deus. Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero menos de mim. Te pergunto, quando Deus te der mais dele, menos de você, o que você acha que vai gerar no meu e no seu coração? Desejo de comprar um carro novo? Ou vontade de abrir mão de si mesmo e praticar e fazer o que Ele fez com a gente? Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião não é fruto do que nós vamos fazer a Deus para conquistar o favor ou o amor dEle. A verdadeira religião tem a ver com o que nós vamos fazer, porque nós já recebemos graça, amor, redenção, carinho, atenção, identidade, família, pai, relacionamento. Nós já recebemos, igreja, em Cristo Jesus. Não é para obter alguma coisa de Deus, é porque nós já recebemos de Deus. Nós já recebemos. Se sairmos de um culto, clamarmos por mais de Deus em nossa vida, chorarmos, cantarmos, e ao chegar em casa continuarmos a pensar em nós mesmos, não foi mais de Deus que recebemos. Não foi. Deuteronômio 10 diz: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende o direito do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. O pastor Pedro me compartilhou esse versículo essa semana
E em seguida ele escreveu a seguinte frase pelo WhatsApp: impressionante a quantidade de menções a órfãos na Bíblia, né? É impressionante. É impressionante. Sabe por quê? Porque ele se intitula como o pai dos órfãos. Lá no Salmo 68, de 4 a 6. Ele é o pai dos órfãos. E nós fomos chamados para essa causa. A igreja foi chamada para essa causa. Eu quero encerrar com o versículo que eu li no início. Isaías 58, 6 e 7. Eu queria encerrar, esse é o último versículo da nossa série de mensagens. Eu queria que a gente refletisse então. Este é o tipo de jejum que desejo. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupa aos que precisam. Queria chamar agora para encerrarmos a senhora maravilhosa, linda, minha esposa. Por favor. Tem um microfone extra? Beleza, pode falar. Uau, como esperei esse tempo para compartilhar com vocês do que Deus está fazendo na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos, da nossa igreja. Eu me imaginei muito tempo compartilhando essa história, não porque queria mostrar do que somos capazes de fazer, mas o que Cristo faz em nós e através de nós, por Cristo. Não porque somos capazes, não porque, fica pertinho, não porque conseguimos e somos bons, mas porque Cristo, através de nós, através da nossa imperfeição, através do nosso pecado, Ele vem, nos resgata, fala conosco e nos transforma, né? E nós começamos a receber muita pergunta, aquela famosa pergunta que vem após o segundo filho. E aí? Vem o terceiro? E aí? Vão encarar o terceiro filho? Tô brincando. Tá vendo aí ó, a resposta? Brincadeira. E de pronto meu coração queria, né? Desejava e desejei muito ser mãe, né? A Elisa veio depois de 5 anos de espera, tratamentos e tudo, e eu amo a maternidade. E para mim a resposta era sim, mas a do meu esposo, vocês já perceberam que era não foi uma dá. Brincadeira. Mas não dava. A gente chegou nesse contexto assim que estava eu achando que eu quero e ele não, acho que não vai ser bom. Vamos, né? 2 tá bom. No segundo. Vamos parar no segundo. E daí a gente sentou para conversar e ver, colocar diante de Deus, né? A gente falou assim, vamos fazer uma coisa? Nem a minha vontade, nem a sua, né? Vamos deixar Deus fazer a vontade dele e moldar o nosso coração e mostrar pra gente o que ele tem pra gente. Então a gente colocou diante de Deus isso. E eu, lógico, que falei, tá bom, vamos lá, vamos orar. Eu orando, Deus muda o coração do Alex. Eu tinha certeza que Deus ia fazer isso. Muda o coração do meu marido, muda... E com o passar do tempo a gente foi orando isso, e Deus foi agindo, o Espírito Santo dele foi agindo através da palavra dele. E um dia, no louvor, cantamos aquela música, nós temos planos e orações, né? Se não te agrada, mova isso de nós, mova isso do nosso coração. E eu comecei a ouvir essa música no louvor, e Deus começou a falar comigo, e falou assim, eu quero mover o teu coração. Eu quero mover o teu coração, eu quero colocar outros sonhos no teu coração. Sonhos que eu tenho para vocês como família, que talvez o terceiro filho não vai me permitir que vocês cumpram esse sonho. E foi muito assim lindo de ver como que Deus e o Espírito Santo foi fazendo, porque de diversas formas a questão da família acolhedora foi chegando à nossa família. Então eu estava lendo um livro em que a escritora americana, o que é muito comum lá nos Estados Unidos, ser família acolhedora,
ela era família acolhedora. Aí um casal de amigos nossos receberam um convite para ser família acolhedora através de um e-mail, mandaram mensagem para a gente, né? Thalita, a Bia mandou para mim, Thalita, tem família acolhedora, recebemos o convite para ser e tal. E eu, nossa, legal, amiga, vou te ajudar, você é uma madrinha, vou Ali cuidar. eu nem sabia, né? O que é família acolhedora, né? A gente vai explicar daqui a pouco, calma. E daí aí eu super apoiei ela, né? Aí daqui a pouco ela me mandou uma mensagem. E a gente não pode porque a gente está na fila de adoção, então a gente não pode ser uma família acolhedora. Aí eu, que pena. Aí Deus veio e falou para o meu coração, e você? Você pode? E aquilo foi ficando no meu coração, e Deus foi trazendo. Naquela semana, o Alex andando no metrô, né? Viu um cartaz sobre família acolhedora, uma coisa que a gente nunca tinha visto, nunca tinha, né, ouvido ninguém falar, visto nenhum cartaz, e naquela semana o Alex também viu. Então Deus foi trazendo isso ao nosso coração, e então a gente procurei no Instagram e tudo sobre família acolhedora, o aconchego, e fizemos a capacitação para nos tornarmos essa família acolhedora. A família acolhedora é uma família, cuidado temporário da criança, quando ela está em situação vulnerável ou de abandono. Então, a família vai cuidar da criança por um período, até que o juiz decida para onde ela vai, se ela vai ser reintegrada com a família ou se ela vai para adoção. Então, é um acolhimento temporário, né? O que é um desafio, né? E é uma grande, assim, que todo mundo... gela o coração de todo mundo, porque fala, e aí, Thalita, mas é temporário, como que acaba? E realmente a gente encarou esse desafio, e na capacitação a gente aprendeu muito. Foram 5 sábados de encontro, onde a gente pôde pensar e aprender tanto, né, amor? E nos preparar para esse acolhimento. E daí a gente terminou, nos capacitamos, recebemos a visita das assistentes sociais, e na semana seguinte nos ligaram e falaram, olha, Thalita, tem uma bebezinha que está no hospital, 27 dias, foi abandonada, está no hospital, vocês recebem ela? Ela não tem para onde ir. Como dizer não, né? Falei, claro. Tem a foto aí? Não está aparecendo. Apareceu? Aí, a nossa família com a terceira princesa que chegou. Essa é a Daniele, a princesa que chegou para a gente cuidar. E assim, a gente só tem aprendido o cuidado de Deus, a capacitação dele nas nossas vidas, porque nós não somos capazes, como eu falei, né? E as perguntas vêm, Thalita, e o apego? Como que você vai fazer para entregar essa neném fofa? No apego tem amor, tem carinho, tem tudo que ela precisa. Imagina uma neném dessa que estaria num abrigo, né? E uma das coisas que foi um grande diferencial, né? Não sei se você quer compartilhar dessa parte. Quero. Quer. Eu sei. Antes de fazer o curso, no ano passado, a gente estava entendendo que Deus estava nos movendo e nos chamando para nos tornarmos família acolhedora. Nós viajamos em janeiro. Durante a viagem, a gente estava se perguntando, e aí, quando que a gente vai fazer esse curso? E a Thalita, e aí, amor, quando? Aí, o amor, a gente ainda não está pronto. Nosso apartamento é muito pequeno. Nossa, não, a gente ainda está tendo muito trabalho com as meninas. E aí, voltamos para casa. E aí, o Felipe e a Laís falaram, olha, eu queria fazer um culto de gratidão pela vida do Caio, que a gente está adotando. E me convidaram para levar uma palavra nesse culto. E aí eu cheguei lá naquele culto, eu me deparei com a história deles, e no final, ela falou, a Laís, a gente falou, a gente está querendo ser família acolhedora. E a Laís falou o que ela disse aqui. Ela falou, eu daria tudo para o meu filho ter tido uma família acolhedora. O desenvolvimento dele teria sido outro. E ali,
Aí, vai, continua. E aí foi a pancada de Deus, né, para o nosso coração, o incentivo final, assim, vai fazer o que eu tenho para vocês. E daí eu trouxe isso muito para mim, assim, né, eu vou fazer esse papel, não é pensando em mim. A dor vai vir, porque ela vai embora, e essa neném é fofa demais. Vai vir. Eu sei, as minhas filhas estão sendo parceiraça nisso. Porque elas cuidam, estão sendo super mãezinhas. Mas elas vão sentir também. Mas nisso a gente quer mostrar para ela que a vida não é sobre a gente. A vida não é sobre a gente estar bem, sobre a gente estar feliz, sobre a gente se satisfazer. É a gente viver a vida refletindo Cristo para o mundo, trazendo Cristo para essas pessoas, fazendo a diferença na vida dessa nenenzinha linda que está com a gente. E tem sido assim um desafio, porque a gente quer compartilhar isso com a igreja de uma maneira não só de ai, que lindo que vocês estão fazendo, mas é uma ordem do Senhor para nós, né? Como a gente viu nesse versículo. E não necessariamente você vai adotar. Às vezes você não tem tempo de vida ainda, já é uma senhora aposentada e fala, né, não vou adotar, como que eu vou adotar agora? Mas uma criança que precisa de um lar temporário, você pode dar colo. Você tem tempo, você tem carinho, você tem amor, você tem experiência. Você, famílias com outras crianças, você pode ensinar os seus filhos a amar, sem pensar em si, pensando no outro. Então, você pode se envolver de alguma maneira. Às vezes você não vai se envolver como família acolhedora, mas você vai ser uma rede de apoio para aquela família acolhedora, para aquela família adotiva. Nós sentimos isso da igreja e foi maravilhoso. Eu nunca, assim, foi uma rede de apoio tão maravilhosa. A Luana ficou doente, né? O Alex pregou uma vez aqui, a Luana estava internada no hospital e a gente teve a rede de apoio maravilhosa que ficou com a pequenininha Dani e cuidou dela com muito amor. As pessoas que dividiram as roupinhas dos seus filhos com a gente, trouxeram fralda, tudo isso é ser igreja e é a gente cuidar dos órfãos. Então não necessariamente você vai levar na sua casa, mas você pode ser uma rede de apoio para aqueles que estão fazendo aqui na igreja. Nós somos unidos, somos um só em Cristo, para um propósito que é refletir o amor de Cristo e pregar o amor de Deus para todas as pessoas. Eu recebo. Quem mais recebe? Olha o apelo aí, né? Glória a Deus. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já estão inscritos como família para adoção, né? Então também é uma outra coisa bem legal da gente pensar, né? A oração que a gente pode colocar para essas pessoas diante do Senhor, que estão na fila de espera, esperando tanto por um filho, por alguém para cuidar, né? A gente queria encerrar o culto. Eu queria o pessoal do Aconchego. É uma ONG que eles prestam esse serviço de família acolhedora. E eles formam famílias que se tornam ou família acolhedora, ou família de apoio, além de outros projetos de apadrinhamento, outros projetos no cuidado dos órfãos. Cadê o pessoal do Aconchego que está aí? Fica em pé, por favor. Queria uma salva de palmas para esse pessoal maravilhoso. Vocês são uma bênção. E eu queria dizer que eles todos estão com um stand lá fora. Lá você vai poder se informar mais ou fazer uma inscrição. No dia 17 de julho, 17? Oi? 16/7. É uma quarta-feira à noite. Eles vão ter a primeira reunião. Primeira reunião não, nesse mês, né? Eles vão fazer uma reunião, que é o primeiro encontro, essa reunião online, ok? Apenas com pessoas que queiram se informar mais, que desejam tirar mais dúvidas, para posteriormente fazer esse curso, que são 5 sábados pela manhã. Quem sabe Deus não está movendo o seu coração para isso,
Você quer falar mais alguma coisa que eu vou fazer a prática da semana? Eu queria, além da prática, também pedir as orações de vocês pela Dani. Eu acho que a gente não teve um momento de apresentá-la, mas que hoje eu estou vivendo altas emoções, porque eu acordei cedo e eu fui para a sede do Aconchego, onde ela foi conhecer os tios dela, que as assistentes sociais conseguiram ter contato com eles, conseguiram alguém da família. Ela estava caminhando tudo para ir para adoção e, de repente, tiveram esse contato com esses tios que estão sendo avaliados, e hoje ela foi ter o primeiro contato com eles, conhecer, e foi muito emocionante, foi lindo de ver. Eles estão desejando ela e amando ela, e não vem a hora dela estar com eles. Então, assim, nas próximas 2 semanas a gente vai viver um processo um pouquinho de despedida dela, mas não toda, porque a gente vai continuar em contato com eles. E orar por isso, pela vida dela, para que ela possa ser abençoada, né, onde ela estiver. Amém. Eu não vou passar o vídeo, não. Eu vou para a prática da semana, tá bom? Eu queria, então, para você praticar durante essa semana, já chamar a equipe de louvor aqui. A gente vai encerrar cantando uma música. Para a prática da semana, eu não vou enxergar daqui, precisa colocar lá. Busque ao Senhor e coloque sua vida à disposição para acolher e cuidar dos órfãos. Gente, eu não acho que todo mundo deve adotar um filho. Eu não acho que todas as famílias da igreja precisam, a partir de hoje, se tornar família acolhedora. Mas todos nós devemos, de alguma forma, nos importar, se envolver com o cuidado do órfão. Amém? Então, a prática da semana você vai para sua casa e você vai buscar o Senhor. Você vai falar: Senhor, tem alguma coisa que precisa ser movida aqui dentro do meu coração? Tem alguma coisa que o Senhor quer mudar? Tem algum plano que não está de acordo com o teu plano? Amém? Amém? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança. Eu estou aqui no futuro novo espaço onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.